Olá, pessoal. O objetivo desta videoaula, é continuarmos aí o assunto relacionado às funções inorgânicas, trabalharmos aí o conceito de ácidos, definição e exemplos. Bom, o que é um ácido, De repente, se você pesquisar aí na internet, você poderá encontrar que ácidos são substâncias que têm sabor azedo ou algo do tipo. Antigamente, os químicos utilizavam em suas metodologias, de pesquisa, de trabalho, eles utilizavam metodologias que envolviam, por exemplo, sentir o gosto, de substâncias, sentir o cheiro, a textura. Isso estava relacionado às propriedades organolépticas, das substâncias. Ainda no século XVIII, eu conheço alguns nomes, de químicos famosos aí que ainda faziam uso destas propriedades. Mas é claro que imagina, sentir o gosto de uma substância, Hoje, considerando o conhecimento que nós temos das substâncias químicas, enfim, nós sabemos que isso é um tanto perigoso, Quanto ao cheiro, também, No entanto, de fato, existem substâncias químicas que têm cheiro agradável, E outras nem tanto, outras são tóxicas, ao serem respiradas. Podem causar efeitos danosos, à saúde. Então, quando se fala desse tipo de metodologia, esse tipo de metodologia no dia a dia, hoje já não é mais empregada. E como nós poderíamos definir ácidos, então? Após a química moderna, no contexto do século XIX, a química experimental, uma definição interessante que a gente pode encontrar é a definição trazida pela teoria de Arrhenius. Esse nome estranho, Arrhenius, é o sobrenome de um químico sueco, um químico chamado Svante Arrhenius. Para ele, o que seria um ácido? Para ele, ácidos são substâncias químicas que, quando na presença de água, liberam um cátion, um cátion do tipo H+. O que é o H+? H é de hidrogênio, mais significa que é um cátion, que perdeu o elétron. Nesse caso, mais, aqui tem um que está implícito, seria mais um, perder um elétron. É interessante observar que nesse processo não é liberado só o cátion, também é liberado um ânion. Então, o restante da molécula, ácidos, são substâncias moleculares, porque são, no contexto da teoria de Arrhenius, são constituídos aí por não metais. Então, o hidrogênio, ele forma um cátion, o restante forma um ânion. Esse restante pode ser apenas um átomo, aí seria uma espécie monoatômica, ou não, pode ser um ânion constituído por mais de um átomo, de elementos químicos diferentes. Esse processo ele é conhecido como ionização química. Esse processo, portanto, onde o ácido na presença de água vai liberar um cátion e um ânion, e o cátion ele tem que ser do tipo H+, esse processo ele é conhecido na química pelo nome de ionização química. E no processo de ionização química é formada uma solução aquosa do tipo eletrolítica. O que significa dizer que uma solução eletrolítica? É uma solução capaz de conduzir eletricidade. E por que isso acontece? Porque essa solução ela é constituída por eletrólitos, é constituída por espécies carregadas, por íons, espécies carregadas positivamente, cátions, espécies carregadas negativamente, ânions. Então, qualquer solução que tem eletrólitos, cátions e ânions, é uma solução eletrolítica. No caso dos ácidos, o cátion formado é de um tipo apenas, no contexto da teoria de Arrhenius, que é o cátion H+. Aqui nós temos um exemplo bem interessante do chamado ácido clorídrico, ou ácido muriático. O ácido clorídrico é um ácido bem conhecido, a fórmula química dele é HCl, significa, portanto, que ele é constituído por um átomo do elemento químico hidrogênio, por um átomo do elemento químico cloro. No processo de ionização química, ou seja, quando o ácido clorídrico se depara com a água, ocorre, portanto, o fenômeno da ionização química. Nesse processo, nós temos a formação do H+, o cátion, portanto, ele é classificado como ácido, E nós temos a formação aqui do restante. Quem é o restante? Apenas o cloro,
formando o ânion. Se nós considerarmos essa forma de representar, aqui embaixo nós temos representado que o ácido clorídrico ele está ligado ao cloro por meio de uma ligação covalente simples. Aqui em cima temos apenas a fórmula química. Aqui embaixo, né, nós temos os átomos, né, e também a forma como esses átomos estão ligados. Portanto, no contexto da molécula de ácido clorídrico, o hidrogênio se liga ao cloro por meio de uma ligação covalente simples. Então, o que ocorre aqui no processo de ionização, né? Ocorre o seguinte, né? Essa ligação simples, ela vai ser quebrada. Perceba que essa ligação covalente simples, ela é constituída por dois elétrons, que é um par de elétrons. Um destes elétrons, vamos dizer que ele já é do cloro. No processo de ionização, que é a quebra da ligação, o elétron, que é do hidrogênio, passa a ser também do cloro. E por que o elétron do hidrogênio vai para o cloro? Porque o cloro ele é o mais eletronegativo da ligação. Consequência disso, o hidrogênio perde, formando o cátion, ele perdeu um elétron, portanto, mais um, e o cloro ganhou um elétron, formando, portanto, um ânion. Interessante que nesse exemplo nós temos aqui a formação de um ânion, que é uma espécie monoatômica. Esse ânion ele é constituído apenas pelo elemento químico cloro. Embaixo nós temos o exemplo do ácido nítrico. O ácido nítrico, para começo de conversa, ele tem uma fórmula química, né? Obviamente diferente, né, do ácido clorídrico, mas tem um detalhe bem interessante. O ácido nítrico, ao contrário do ácido clorídrico, ele é constituído por 3 elementos químicos: hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. 5 átomos no total, né? Sendo um átomo do elemento hidrogênio, um átomo do elemento químico nitrogênio e 3 átomos do elemento químico oxigênio. No processo de ionização, é formado aqui o H+, né? No ácido nítrico só tem um átomo de hidrogênio, é formado apenas um H+, e o restante, olha que interessante, o restante é o ânion. Anteriormente nós tínhamos aqui o cloro, né? Que é quando ele forma um ânion, ele é chamado de ânion cloreto. Aqui no caso do ácido nítrico, nós temos que o ânion formado, né? Nós temos o H+, e o restante é o NO3. Não é formado o ânion só o nitrogênio e o oxigênio fica separado. O NO3 é uma única espécie, é uma espécie aniônica, tem carga negativa e é uma espécie. O oxigênio está separado do nitrogênio, é isso que eu quero dizer, né? Ele está unido por meio de ligação, inclusive covalente, formando um ânion. Olha que interessante. Então, no processo de ionização química do ácido nítrico, nós temos a formação do H+, por isso que ele é considerado um ácido, ele traz isso inclusive no seu nome, né, ácido, né? E é formado o restante aí com carga negativa, né? Diferentemente do exemplo anterior, não é um ânion monoatômico. O nitrato é um ânion constituído por 2 elementos químicos. E a carga desse ânion é menos. Aqui embaixo, nós temos uma representação que talvez fique um pouco mais claro, né? Essa questão do processo de ionização química. Nós temos uma representação aqui que demonstra quem está ligado com quem. Não é uma representação tridimensional, que seria a representação mais perfeita, né, de uma molécula, vamos assim dizer. Mas é uma representação que demonstra quem está ligado com quem. É interessante que aqui a gente vê, né, que o nitrogênio ele tem uma ligação dupla com um dos átomos de oxigênio, uma ligação simples, e nós temos essa ligação aqui indicada por uma flechinha, que é chamada de ligação covalente dativa. A diferença da ligação covalente dativa para as demais é a seguinte, é que o par de elétrons da ligação parte apenas de um dos átomos. Nós temos os 2 átomos aqui da ligação, o nitrogênio e o oxigênio. O par de elétrons aqui da ligação, ele parte apenas do nitrogênio. Então, o nitrogênio, sobram 2 elétrons, um par de elétrons, e esse par de elétrons, né, ele é o par de elétrons da ligação. Portanto, essa ligação, ela não é uma ligação covalente comum, né, onde o par de elétrons compartilhado é um elétron de cada átomo da ligação. Não. O par de elétrons, ele pertence a um dos átomos da ligação apenas.
Então, o nitrogênio ele está ligado a um átomo de oxigênio por ligação covalente dativa, está ligado a um átomo de oxigênio por ligação dupla e a outro átomo de oxigênio por ligação simples. E nós temos ainda aqui o hidrogênio. Lembra lá da fórmula química? Na fórmula química do ácido nítrico nós temos um hidrogênio. E esse hidrogênio ele está ligado, por intermédio, né, de uma ligação covalente simples, ele está ligado a um dos átomos de oxigênio da estrutura do ácido nítrico. E no processo de ionização química, ocorre o quê? Ocorre a quebra dessa ligação simples, formando o cátion H+, né, aqui, ó, e o restante, ó, o restante, que é o ânion nitrato. É interessante observar que nesse processo de ionização, lembram, um elétron, né, é uma ligação covalente simples, portanto, nós temos um par de elétrons. Então, um elétron já é do oxigênio, o outro elétron da ligação é do hidrogênio. Nesse caso, quando ocorre a ionização química, o elétron do hidrogênio é doado para o oxigênio da ligação. O hidrogênio perdeu, portanto, uma carga positiva, o oxigênio ganhou, portanto, uma carga negativa. Outro exemplo, né, no contexto aqui dos ácidos, é o exemplo do ácido sulfúrico. Tá? O ácido sulfúrico tem uma fórmula química agora um pouco diferente. Ó. Primeiramente, ele tem dois hidrogênios, né? Dois hidrogênios, por isso H2, e ele tem essa espécie aqui, ó, que é SO4. No processo de ionização do ácido sulfúrico, são formados, portanto, dois H+, ó, esse 2 aqui anterior, ele significa que existem duas espécies de hidrogênio mais, duas espécies de H+. E nós temos aqui o restante. Quem é o restante? É o próprio SO4. SO4. E qual é a carga do SO4, que é o ânion sulfato? Assim como no caso do ânion nitrato, o ânion nitrato tem uma carga menos. O ânion sulfato, ele tem uma carga 2 menos. Significa que, né, existe uma carga duplamente negativa. Significa que dois átomos de hidrogênio, conforme indica aqui o coeficiente estequiométrico, ó, esses números que vêm antes são chamados de coeficientes estequiométricos. Conforme indica esse número, né, o sulfato ele tem duas cargas negativas que vieram de dois átomos de hidrogênio. Dois, né? Cada átomo de hidrogênio perdeu um elétron, portanto, formando duas cargas negativas. Se nós considerarmos aqui essa representação, conforme eu disse anteriormente, ela demonstra, né, ela é mais inteira, né, do que uma representação assim que traz mais informações do que simplesmente a fórmula química. A fórmula química do ácido sulfúrico é H2SO4. Aqui, ó, além de nós termos, né, a quantidade de átomos, né, e os elementos, enfim, nesse tipo de representação, conforme eu havia falado anteriormente no contexto do ácido nítrico, nesse tipo de representação nós temos uma informação importante, né, quem está ligado com quem. Então, aqui no caso do enxofre, ó, existem duas ligações dativas, né, com átomos de oxigênio, e existem duas ligações simples, com outros dois átomos de oxigênio. É interessante que o oxigênio, este oxigênio e este oxigênio, estão fazendo uma ligação simples, né? Cada um deles está fazendo uma ligação simples com um enxofre. Só que o oxigênio, ele precisa fazer, quando ele faz uma ligação simples, ele precisa fazer duas ligações simples. Porque em uma ligação simples apenas, ele compartilha apenas um elétron, mas ele precisa compartilhar dois. Aí que entra os dois átomos de hidrogênio. Portanto, cada oxigênio, né, cada átomo de oxigênio aqui, ó, além de compartilhar um par de elétrons com enxofre, também compartilha um par de elétrons com o elemento químico hidrogênio. No processo de ionização química, o que ocorre? Ocorre a quebra, né, da ligação simples aqui e também a quebra dessa ligação simples, formando, portanto, ó, 1, 2, 2, né, 2, H+. Por que H+? Porque cada átomo de hidrogênio perdeu um elétron. E por que 2? Porque são dois átomos de hidrogênio na estrutura do ácido sulfúrico. Lembrando que no processo de ionização, o hidrogênio perde para o oxigênio. Então, cada oxigênio que estava ligado ao hidrogênio terá uma carga negativa.